Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre cicatrização. Você sabe a importância de uma boa cicatrização? Qual a influência disso no resultado do seu trabalho? Então vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. O primeiro ponto, acho que o ponto mais importante no resultado, no processo cicatricial da sua cliente, da sobrancelha, do procedimento que você realizou, é orientar bem a sua cliente com relação às fases de cicatrização, com relação aos cuidados que ela deve ter, o que ela não pode fazer e o que ela deve fazer, o que ela deve usar, o que ela não deve usar. Tá? A cliente, às vezes, ela chega ali, o que ela tem na cabeça, na maioria dos casos, é que ela não pode pegar praia e piscina. E pronto. Mas existem muitos outros pontos super importantes que influenciam nesse resultado e às vezes, se a cliente não seguir certinho, principalmente nos primeiros dias ali na fase principal da cicatrização, isso vai influenciar diretamente no resultado do seu trabalho. E às vezes aquela cliente pode ficar insatisfeita com o procedimento por não ter seguido direitinho o passo a passo no processo de cicatrização. Às vezes o fato dela não ter cuidado da maneira correta vai influenciar diretamente na qualidade daquele resultado. Então, às vezes você realiza um procedimento excelente, fios perfeitos, mas você não instruiu a cliente o que ela deveria fazer, de fato, como ela deveria cuidar dessa pele, dessa sobrancelha. E aí o que acontece? Depois de 30 dias ela volta super insatisfeita, tá? Insatisfeita diretamente com o resultado, mas principalmente com o seu trabalho. Ela vai achar que foi um erro seu. Então, por isso que nós, como profissionais, é da nossa responsabilidade orientar muito bem a cliente com tudo que ela deve fazer nessa fase, tá? De cicatrização. Então, eu quero falar hoje os principais pontos para vocês, mas já destacando a importância de você orientar bem com relação a todo o passo a passo que ela deve ter. É importante que a sua cliente tenha consciência do quanto o cuidado dela contribui, colabora no resultado. Tá? Porque não adianta nada a gente profissional realizar um trabalho excelente e a cliente não cuidar da maneira adequada em casa, a sua cliente não fazer a parte dela. É muito importante que ela faça a parte dela também, tá? Então, para isso, ela não sabe o que ela tem que fazer. Então, você como profissional vai orientar muito bem, tá? Então, quais as orientações que você deve passar para sua cliente? Você deve informar ela que ela não deve tomar banho de mar, piscina, exposição ao sol, isso todo mundo já tá cansado de saber, mas quais são aqueles cuidados extras que muita gente não fala e que o cliente não sabe, tá? Vamos falar sobre eles agora. Gente, o cliente na fase de cicatrização não pode fazer uso de cremes com ácido, tá? Normalmente o creme noturno que a cliente usa depois do banho para dormir contém um pouquinho de ácido, então não tem problema para ela ficar uma semaninha ou duas sem passar esse creme, tá? Por uma boa causa. Às vezes o cliente acha, mas eu não vou passar em cima da sobrancelha, não tem nada a ver. Você passou na pele, aquela pele vai absorver e vai influenciar na fase de cicatrização, sim, tá? Então, fazer o uso de creme com ácido influencia diretamente no resultado, tá? Procedimentos estéticos também na fase de cicatrização. Limpeza de pele não pode de maneira nenhuma na fase de cicatrização. E também fazer o uso em casa de um bom reparador dérmico, tá? Existe no mercado aí N marcas de reparadores térmicos muito bons, por sinal. Existe pomadas, gel, creme, existe uma variedade de opção para o profissional orientar. Eu, com base na minha experiência, já testei de tudo. Lá atrás, eu indicava o cliente fazer uso de Bepantol ou Nebacetin. Bem no começo mesmo da minha carreira, eu indicava Nebacetin, mas hoje eu abomino essa ideia, tá? Com base na minha experiência, tá bom? Tem profissional que ainda indica fazer o uso de Nebacetin, fazer o uso de vaselina. Eu não gosto, eu acho que assim,
acinzenta muito, deixa muito opaca a sobrancelha depois. Eu não gosto, tá? Fazer o uso do reparador dérmico, com base na minha experiência, eu fui avaliando clientes, diferentes opções. Então, eu cheguei hoje num reparador dérmico que eu gosto muito, mas de fato, esse assunto em si vai ficar para um outro vídeo onde a gente vai falar só sobre produtos reparadores dérmicos que o cliente pode usar, tá? A gente vai falar só sobre pós-micropigmentação. Hoje a gente vai falar da influência de uma boa cicatrização no resultado do seu trabalho, tá? Então, assim, por hora, indica o que você está acostumado a indicar. Existem profissionais que nem indicam passar nada, tá? Eu também já tive essa fase. Teve um período da minha carreira que eu indicava o cliente não fazer uso de nada, deixar a sobrancelha sempre sequinha, só higienizar ela mesmo, como deve ser higienizada, secar com cuidado e não passar nada. Mas, com base na minha experiência, volto a falar, eu fui observando que fazer o uso do reparador térmico, cheguei numa opção em gel que eu gosto muito. Fazer o uso influencia e eu gosto muito do que eu vejo após 30 dias, quando a cliente retorna para mim, eu gosto muito do que eu vejo quando ela usa este reparador térmico que eu oriento, tá? Mas é importante que ela siga as instruções que você passa. Então, vamos agora para a próxima dica, linkando com essa primeira, tá? O que eu, Daniele, faço? Para não ter problema dessa cliente esquecer alguma das orientações que você passou ou de culpar você, profissional, de não ter orientado ela, o que eu faço? Eu entrego para a cliente um material gráfico com todas as orientações, com tudo isso que a gente falou aqui. Tá? Além do mais, a cliente também não pode coçar, arrancar casquinha, esfregar, tem que evitar o atrito, tá bom? Evitar também, se possível, comer coisas muito gordurosas, tá? Carne de porco, mas não é uma tatuagem, mas se puder evitar, melhor, gente. Tudo que ela puder fazer direitinho, melhor, ótimo, tá? Porque tem gente que fala, mas não é tatuagem, não atinge lá a terceira camada da pele, por que evitar carne de porco? Se puder, evite. A sua pele sofreu uma lesão. Se você tiver ali alguma reação, esse cantinho que tá lesionado vai ser o primeiro a reagir. Então, se puder, evite, tá? E se você puder e tiver condição de pagar uma gráfica para fazer isso, ótimo, excelente. Se você não tiver, gente, em casa, no seu computador, você consegue fazer, tá? Um papelzinho simples, com uma arte simples, coloca a sua logo ali e inclui tudo isso que a gente falou, toda a orientação, no final do procedimento, entrega para sua cliente, tá? Se possível também, agregue no valor do seu procedimento já o valor da pomada, do reparador dérmico que você vai orientar ela e você entrega para ela. Porque às vezes também acontece o quê? Muitas vezes a sua cliente ela não vai comprar no dia que você falar. Você vai falar para ela, olha, a partir de amanhã você já precisa usar esse reparador. Às vezes ela vai comprar na outra semana. E isso vai influenciar no resultado do seu trabalho. Então, a gente como profissional deve garantir o máximo que aquela cliente vai ter uma boa recuperação, vai ter uma fase cicatricial excelente. Então, como que a gente garante? Vamos tentar fazer o que está ao nosso alcance ao máximo. Então, eu entrego para a cliente material gráfico, eu entrego para minha cliente a pomada que ela deve usar, tá? Isso você já agrega no valor do seu serviço, tá? Porque às vezes a profissional vai falar, nossa, mas eu cobro tão barato, então aumenta um pouquinho o seu custo e justifique isso para sua cliente. Fala, olha só, eu cobro um pouquinho mais do que a minha vizinha, mas eu te entrego um material gráfico com toda a orientação do pós-procedimento, eu te entrego a pomada cicatrizante que você vai ter que usar, o restaurador dérmico excelente para a fase de cicatrização. Justifica, gente. Eu acho que é um cuidado que vale a pena, é um diferencial para você como profissional, tá? E a gente está falando de algo que vai influenciar diretamente no resultado do seu trabalho. Esses pontos aqui que a gente está colocando, que eu estou colocando para vocês, eles podem tanto contribuir com relação ao resultado, como prejudicar. Então, vamos fazer o possível que tiver ao nosso alcance para que a gente possa contribuir com isso,
Para que a gente possa o quê? Realizar um bom trabalho no dia do atendimento e para quando essa cliente volte após os 30 dias, aquele trabalho permaneça bom. Por quê? Se a cliente não tiver uma fase de cicatrização boa, ela ficou com a sobrancelha muito seca, formou casquinha, ela arrancou, ela tomou sol, ela foi pra praia. Gente, quais as possibilidades? O que pode acontecer após 30 dias? Essa cliente pode voltar para você, não ter nada, ter saído tudo porque foi embora com a casquinha, porque aquela sobrancelha não ficou hidratada o suficiente. Pode ter dado algum processo inflamatório devido a ter ido para a praia ou ter tomado sol, tá? Porque não pode mesmo. A chance disso acontecer, de entrar no processo de inflamação, não a inflamação natural que aquela pele vai sofrer por conta da lesão, um processo de inflamação mesmo, tá? A chance disso acontecer se sua cliente for à praia, piscina, tomar sol, é muito grande. Então, pode dar inflamação, pode não ter nada, o seu fio pode migrar, pode expandir, voltar como uma sombra e não como um fiozinho fininho. No dia você fez um fio perfeito, quando ela voltou tem uma sombra. Então, é importante a gente como profissional também reconhecer a nossa parcela de culpa nisso, tá? Eu, ao longo da minha carreira, fui reconhecendo quando eu não entregava material gráfico, quando eu não entregava pomada. Eu comecei a ver o quê? A cliente voltava para mim com a sobrancelha, depois de 30 dias, não tão boa como tinha ficado no dia do procedimento. Então eu comecei a reconhecer a minha parcela de culpa. Eu falei, poxa, se ela não seguiu direitinho, o que eu posso fazer para contribuir, para ajudar, para que essa cliente de fato realize, faça em casa o que tem que ser feito. Então eu pensei, vamos lá, vou entregar um material para ela não ter perigo de esquecer, vou entregar a pomada para não ter problema dela, ai, não comprei, eu comprei uma mais barata, vou passar a vaselina que eu tenho em casa, tá? Acontecia muito isso quando eu não entregava a pomada. Eu orientava a cliente, olha, você vai comprar esta pomada aqui. E às vezes a cliente falava, vai, é muito caro, vou usar em casa que eu tenho. Eu falava, olha, mas o resultado não vai ser o mesmo. Ai, mas minha amiga falou que fica boa. Vocês entenderam? Ou, por exemplo, eu orientei a usar a pomada, ela falou, tá bom, vou comprar. Depois de 30 dias eu falei, você fez o uso da pomadinha? Ela falou, ah, então, tinha a de assadura do meu bebê, eu peguei e passei ela mesmo. Vocês entenderam? Como isso influencia? Tá, eu quero até contar pra vocês uma história aqui que aconteceu comigo. Eu fiz um lábio de uma cliente, fiz uma revitalização labial numa cliente e orientei ela. Eu não entregava material gráfico, nem entregava pomada. E eu orientei ela, falei tudo que ela não podia fazer e o que ela deveria fazer. Ela foi para casa, passou alguns dias, ela me mandou uma foto da boca dela com uma bolhazinha, um machucadinho. E ela me falou, Dani, olha o que aconteceu, é normal? E eu falei para ela assim, eu imaginei porque estava um calor naquela semana, todo mundo indo à praia. Então eu imaginei, quando eu bati o olho, eu vi que era sol, aquilo ali era sol. Porque ela preencheu a fichinha dela, não colocou que tinha herpes, nada, nenhuma predisposição para acarretar naquele machucado. Então eu bati o olho e eu falei, você por acaso tomou sol essa semana? E ela falou, tomei, mas eu não sabia que não podia. E eu falei para ela, eu te orientei. Aí ela falou assim, não, eu não lembrei. Gente, se ela não lembrou, pode ser que ela não lembrou. Verdade, pode ser que ela me falou a verdade, que ela foi à praia totalmente esquecida. Foi ao clube ou à praia, não sei, tomou sol, esquecida. Pode ser que surgiu a oportunidade, ela não resistiu. Ah, eu vou pegar uma praia, vou tomar um sol, não vai dar nada, minha boca tá ótima. Não seguiu a orientação do profissional. E depois falou porque eu não orientei ela. O que ela falou pra mim? Você não me falou. Como eu vou me defender numa hora dessa? Como eu vou falar pra ela? Eu te falei. Quando eu entrego para minha cliente um material gráfico, eu falo, tá aqui o seu material, você guarda, você coloca na geladeira, fique atenta, siga, porque influencia diretamente no resultado. A chance dela errar, dela não aplicar alguma daquelas coisas que tá ali é muito menor, tá bom? Então, se possível, gente, não existe, eu acho, que uma justificativa para você falar para mim que não pode fazer um tipo de material desse. Tá? Hoje eu entrego um panfleto, que eu desenvolvi uma arte, algo bonitinho, mas antes eu mesmo fazia. Quando eu tive essa ideia, eu mesmo fiz em casa, uma fichinha no computador de casa mesmo. Você brinca ali, faz do jeito que você sabe, imprime em casa no papel sulfite mesmo.
O que você quer ali, né, naquele momento é o quê? É deixar claro para a cliente tudo que ela deve fazer. Então, em casa você consegue fazer isso, tá? Não tem desculpa para isso, tá bom? Aí atribuir o preço da pomada vai de você. Atribuir o preço dentro do seu serviço vai de você querer ou não, tá? Aí é de cada profissional. Eu prefiro cobrar já incluindo o valor de tudo isso. Tá? Então, outro ponto. Vamos falar agora o próximo ponto, gente. A importância da ficha de anamnese. Eu já falei muitas vezes, em muitos vídeos eu falo sobre a importância da ficha de anamnese. Claro que não dá para você perguntar ali o histórico de saúde completo daquela cliente, ter uma bíblia no lugar de uma ficha de anamnese, mas existem algumas questões que são de extrema importância ter na sua ficha, tá? Perguntas super importantes. Se essa cliente realizou algum procedimento estético com uso de ácido nos últimos 30 dias, se ela respondeu que sim, você vai reagendar a data dela, reagendar o procedimento dela, porque deve aguardar um processo de 30 dias. Se ela fez algum processo de preenchimento na região, algum procedimento estético com ácido, botox, qualquer procedimento injetável, seja na região dos lábios ou da sobrancelha, ela não pode também realizar o procedimento. Se aquela cliente na ficha de anamnese te fala que tem diabetes e que não está controlada, ela tem aí uma dificuldade no processo cicatricial, então você não pode realizar também. Se ela fala que ela tá com uma sensibilidade, tá com uma descamação na pele, ou se ela foi pra praia e está super bronzeada, porque você não sabe se aquela é a cor daquela cliente ou se ela está bronzeada. Se ela foi pra praia nos últimos dias, também é importante você falar essa cor tá bronzeada, ou se você percebe que a pele dela tá descascando, não faça. Não faça, porque isso vai influenciar diretamente nesse resultado, tá? No resultado do seu trabalho. E, gente, a gente tá falando do nosso trabalho. Então, tenha o cuidado, tenha o zelo de seguir essas coisas, sabe? Não são coisas difíceis, nada assim, com grandes dificuldades, tá? Então, se esforce para que você também contribua nesse processo de cicatrização, porque a gente tá falando do seu nome, né? Então, a ficha de anamnese é muito importante também. E quando a cliente responde a ficha de anamnese, é importante que você leia ela, não só assine. Porque às vezes eu vejo até alguns profissionais comentarem comigo que, nossa, depois que a cliente foi embora, eu fui lá e vi na ficha dela que ela tinha uma hipersensibilidade, um exemplo. Então, antes de realizar o procedimento, leia a ficha da sua cliente. Leia ali se ela tá grávida. Isso não influencia no resultado, mas eu não realizo procedimento em grávida. Mas esse também vai ser um outro vídeo para falar quem não pode realizar o procedimento de micropigmentação. Esse assunto fica para um outro vídeo. Mas esses são alguns dos pontos, tá? Outra coisa muito importante após 30 dias, essa cliente voltou. 30, 40, 45 dias, essa cliente voltou para a sessão de retoque. O que você vai fazer? Você vai abrir a foto dela do antes, porque você tem a foto dessa cliente do antes, que eu oriento você tirar, tá? Desde agora já falo, tire foto de antes e depois, porque isso influencia também no resultado. Como? Vou explicar para vocês agora. A cliente voltou, você vai abrir a foto dela do antes, vai ver como era aquela sobrancelha antes, tá? Você vai ver a foto de como ficou no momento que você finalizou. Por exemplo, eu bati a foto do antes, terminei e bati a foto. Ela voltou com 30 dias, eu vou avaliar, o rosto dela tá aqui, a sobrancelha dela tá aqui. Eu vou olhar na foto, que quando eu finalizei ela, como tava aquela pele. Se foi uma pele que eu saturei demais, que machucou muito, que ficou muito vermelhinha. Se foi uma pele que o fio ficou bem fininho, mas eu percebi, eu dou um zoom na foto e percebo que os pontos que realmente estão falhados aqui no dia do retoque são pontos que eu vou avaliar ali na foto do antes e vou ver que realmente não ficou tão pigmentado. Então eu vou saber o que fazer, o peso que eu vou pigmentar mais aquele cantinho, ou se eu olhar e falar, nossa, ficou muito pigmentada e aqui alguns pontos não pegaram, provavelmente formou casquinha, ou ela coçou, ou ainda é o lado que ela dorme mais e teve atrito com o travesseiro, daí você vai orientar, você vai falar, olha só, aqui, porque você avaliou na foto que aquela região foi muito bem pigmentada,
Então você sabe que aquela falha foi consequência da fase de cicatrização. Então, dessa maneira, você consegue orientar melhor a cliente, você sabe o que fazer na sessão de retoque, como agir, tá? Por exemplo, a questão da implantação. Você percebe que no dia que você finalizou, aquela pele saturou, sangrou muito. Aí ela volta para você, você avalia e vê que não pegou muito bem. Por quê? Porque saturou demais, porque machucou muito. Tá? Então você já sabe que na sua sessão de retoque você vai baixar a velocidade do seu dermógrafo se você fizer através se você fizer implantação de pigmento através de equipamento elétrico, que é o dermógrafo, você vai reduzir a velocidade do seu dermógrafo. Você sabe que você tem que colocar menos peso na mão, se possível utilizar uma agulha mais fininha ou não. Então, tudo isso influencia diretamente no resultado do seu trabalho e exige de você, tá? A cliente tem a parcela dela, tem o que ela deve fazer, tem a parcela de culpa dela, sim. A cliente tem as responsabilidades dela na fase de cicatrização, sim. Mas existe muita coisa que nós profissionais também podemos contribuir com isso. Então, essas foram as dicas que eu queria deixar aqui para você explicar, esclarecer com relação da importância, porque esse é um assunto, a importância da cicatrização, né? Porque esse é um assunto ainda que eu sinto que muitos profissionais têm dificuldade. Tá? Porque às vezes o profissional pensa que é só realizar um trabalho maravilhoso ali no dia, higienizar bem aquela pele, porque às vezes fala, ai, não tirar bem a oleosidade influencia no resultado. Influencia sim, fazer uma boa higienização, ter um fio fininho para ele não migrar na fase de cicatrização, sim, mas é muito importante que você tenha conhecimento de tudo isso que eu pontuei aqui. Tá? Que você tenha conhecimento do quanto essas questões influenciam também, que nada vai adiantar você fazer um trabalho excelente e não orientar a sua cliente bem com relação ao que ela deve fazer em casa, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, espero que agregue na carreira de vocês, que tenha tirado dúvidas com relação ao assunto de cicatrização, tá? Marque alguma amiga nesse vídeo que você sabe que vai ter proveito. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.